Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de agosto de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós estamos no capítulo 8, intitulado Conquista e Liberdade. Eu vou solicitar para a nossa amiga Claudinha fazer a nossa prece de gratidão. Mestre Jesus, mais uma vez reunidos, Senhor, em Teu nome, para esse estudo que buscamos, Senhor, na nossa jornada, na nossa caminhada, a nossa melhoria, a nossa reforma, a nossa mudança, o nosso compromisso, Jesus, com a Tua palavra. Te pedimos, Mestre, que o estudo possa nos envolver intelectualmente, mas que ele possa profundamente provocar em nós a mudança tão necessária no nosso processo de evolução. Que a espiritualidade amiga nos conduza, nos oriente, nos intua, nos inspire, Mestre, para que o Teu desejo de ver-nos muito melhor nessa caminhada, nesse plano, aconteça. Que o Senhor esteja presente entre nós, Mestre querido, que assim seja. Essa é a nossa Claudinha, coordenadora do nosso atendimento fraterno. A semana passada nós iniciamos Conquista e Liberdade. O nosso querido Humberto de Campos, ele vai falar sobre o que é conquista e o que é liberdade. E nesse primeiro momento ele falou das conquistas. E ele diz assim, olha, os pregadores quase sempre estimam os ouvintes não pela qualidade, mas pelo número. Conquista. Aí ele citou aqui José do Telhado, citou Madame de Stael. E hoje nós vamos aqui adentrar sobre dois grandes conquistadores, Alexandre Magno, e vamos também conhecer um pouquinho de Bonaparte. Até o momento ele fala de conquista. Então vamos continuar ainda estudando conquistas. Que Jesus nos conduz. Vou voltar um item acima. Exigem as grandes naus, os grandes navios, né? Para singrarem, navegarem o mar da vida. Mas Deus, à medida que lhes satisfaz os caprichos, decuplica-lhes 10 vezes mais as obrigações e tormentos. Porque nós, quando cá estamos, exigimos sempre de Deus, através das nossas orações, poder, dinheiro, sucesso, não é verdade? E aqui ele diz, às vezes o Papai do Céu atende os nossos caprichos, mas em compensação as nossas responsabilidades aumentam 10 vezes mais. Aí ele vem agora falar de um pouco do que a gente chama de conquistas. Alexandre Magno. Alexandre Magno, nós estamos falando de 356 antes de Cristo e ele desencarnou em 323 antes de Cristo. Um grande estrategista, jovem. E quantas conquistas não foram realizadas por ele? O homem foi tomando conta do mundo. Alexandre Magno, rei da Macedônia, Grécia, submeteu a Grécia, venceu a Pérsia, conquistou o Egito, tomou Babilônia e morreu. Atacado de febre maligna aos 33 anos. Você imagina, para pensar. Submeteu a Grécia a ele. Ele conquistou a Pérsia. Porque, gente, cada conquista nossa, o nariz sobe um ponto mais. Cada conquista humana horizontal, a gente fica mais besta. Tem um certificado, bicou a ponta do nariz. Tem um dinheirinho mais, bicou a ponta do nariz. Tem um certo poder, bicou a ponta do nariz. Pronto, é Deus. A pessoa tem certeza que é Deus. E o cidadão submete a Grécia. Gente, Grécia, o berço da cultura, da filosofia.
dos intelectuais, submeteu a Grécia, venceu a Pérsia, conquistou ali o Egito e tomou a Babilônia. Morreu atacado de febre maligna aos 33 anos. Cada conquista dessa, que é justamente a palavra conquista, cada conquista dessa ele se sentia invencível. Ele tinha quase certeza que ele era imortal. Mas não é assim que nós somos. Com as conquistas, a gente tem certeza que é imortal, a gente tem certeza que nunca vai morrer, que nunca vai ter que prestar conta, e a gente tem certeza que é dono de tudo. Como a gente é idiota. Vive aquele momento como se aquele momento fosse eterno. Morreu. Uma febre. Acabou para ele. Alexandre Magno morreu. Não conseguiu, nem fez o quê? Nem fez 50. Tá vendo a importância de 50 anos? Aos 33 anos de idade, ele levou a Grécia com ele? Não. Levou a Pérsia com ele? Não. O Egito? Não. A Babilônia? Não. Dividindo-se-lhe o vasto império que ele conquistou entre os generais de suas aventuras sangrentas. Porque ninguém conquista sem derramar sangue. Às vezes, sangues materiais e às vezes sangues morais. Napoleão. Napoleão. Napoleão Bonaparte nasceu em 1769 e desencarnou em 1821. Estadista e líder militar. E ele começou com 21, 22, 23 anos, o homem já foi arrebentando, conquistando, liderando. Napoleão Bonaparte, após distribuir coroas na Europa, porque ele foi imperador, improvisando príncipes e administradores, porque se a gente ler um pouquinho da história dele, normalmente ele mandava amigos e familiares. Por isso que é improvisando, não eram pessoas com capacidade, mas eram pessoas que ele gostava. Mas isso só aconteceu com Bonaparte, isso hoje não acontece mais. Os meus, você vai indicando os seus parentes incompetentes. Mas é meu parente, é meu, ó. Aquele seu amigo, colega, oi, fulano, precisando de um trabalho. Não, eu te faço príncipe já já. Olha como Humberto de Campos aqui dá uma alfinetada. Né? Improvisando príncipes e administradores. Sob as volutas, ou seja, espiral de incenso do poder. Ele morre melancolicamente em Santa Helena, vamos já falar um pouquinho, como fera acuada num cárcere defendido pela extensão do mar. Ele morreu 6 anos depois, quando ele estava aqui nessa ilha. Vamos um pouquinho. Napoleão ele foi exilado 2 vezes. A primeira vez foi na ilha de Elba, em 1814, pelos russos. De lá da ilha Elba, ele fugiu. Ele conseguiu fugir, escapou em 1815, que é quando ele assume de novo o poder. Mas ele fica poucos meses. Naquele ano de 1815. Ele fugiu em fevereiro, assumiu o controle da França mais uma vez, mas em junho ele foi derrotado pela 7ª coligação. Aí ele novamente perde, que era a união da Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. E os britânicos o exilaram na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. Por isso que o nosso querido fala aqui, nosso Humberto, num cárcere defendido pela extensão do mar. Lá ele ficou 6 anos e morreu de tristeza e solidão. Até agora nós estamos estudando o quê? Conquistas. Agora o nosso Humberto de Campos vai descer o chicote. Olha a advertência que o Humberto de Campos vai nos trazer. Porque todos nós aqui na Terra só buscamos conquistas horizontais. A gente educa os nossos filhos para ter conquistas horizontais. A gente pouco fala de conduta moral. A gente pouco apresenta Jesus, que é a conduta moral. Jesus é o tipo perfeito de conduta moral a ser falado e a ser divulgado. Porque você para pensar, uma mãe fala orgulhosamente de um filho quando o quê? Quando ele tem ganhos materiais. Ele tem uma segurança financeira. Ele tem um título, por mais que seja um péssimo ser humano.
Mas o mais importante é ele se manter e ter o dinheiro dele. Dele ou ele ou ela. Vamos lá para o chicote do nosso Humberto. Nem todos passam no mundo agraciados pelo favor das armas. Como Alexandre e Napoleão, 2 estrategistas. Todavia, copiando-lhes o impulso, quase todos os homens e mulheres da terra são teimosos conquistadores a se mergulharem cada dia nas pesadas e angustiosas preocupações por novos troféus. Vou repetir. Quase todos os homens e mulheres da terra são teimosos conquistadores. Por que teimosos? Porque você tem noção há quantos séculos nós estamos teimando nessas atitudes de conquistas horizontais? Pego o dito amigo de Chico. Chico, eu saí daqui há 30 anos atrás, tu estava atrás dessa mesa. Eu volto 30 anos depois e tu estás dentro dessa mesa. O que tu fizeste, Chico? Quais são as tuas conquistas? Chico, eu casei. Eu tenho filhos. Eu tenho um apartamento em São Paulo. Eu tenho netos. E tu, Chico, tu não tem nada. Desencarna os 2. Agora me pergunta da bagagem de um e da bagagem de outro. Mas para a Terra, o Chico é um perdedor. Ele não tem título, ele não fez faculdade. Como que alguém pode não ter faculdade? Você é valorizado pela sua faculdade? Entende a nossa idiotia? Você pega alguém com doutorado e está roubando, está matando, porque a omissão é também um assassinato. Ah, mas é doutor, fez doutorado, entende? Por isso é que ele usa o termo aqui, teimosos conquistadores a se mergulhar cada dia nas pesadas e angustiosas preocupações por novos troféus. Você está na casa espírita fazendo um trabalho maravilhoso à noite. Aquilo está mudando a tua forma de ser. E aparece um doutorado. O que você vai fazer? Me diga, o que você vai fazer? O doutorado. Teimosamente as conquistas horizontais. Por quê? Porque servir Jesus é secundário. Reforma moral, para quê? Isso aí eu faço depois, quando eu ficar velhinha, eu vou pensar nisso. Entende como a humanidade... Não é verdade, gente? É assim. Reclamam incessantemente mais tesouros. O povo quer dinheiro, né? Nunca dá. Qual é o teu salário? É 15 mil, mas não dá. Reclamam incessantemente mais tesouros, garantias. Não, eu vou fazer um concurso, né? Porque eu tenho que garantir o meu futuro. Morre com 25. De que futuro a gente está falando? Da aposentadoria? Facilidades. Não, eu quero trabalhar só 6 horas. E vai para lá, trabalha só 2. E embroma 1h30. Quantos de nós não procuramos um trabalho que não seja trabalho, seja só um emprego? A gente quer só fazer de conta. Mas a gente quer ganhar dinheiro. Facilidades, distrações e prazeres. Reclamam incessantemente. Distrações e prazeres. As aquisições a que se agarram, porém, efetuam-se, realizam-se no campo da morte. Todas essas aquisições intensificam a satisfação egoística do corpo jovem, cheio de vontade, obtendo a velhice prematura com os nossos excessos. Amontoam dinheiro para serem escravos de sua defesa. Você vai defender quem? Logo você se torna um escravo dele. Ele te escraviza.
Escravizar é você obrigado a fazer o que ele quer. Então, para você guardar, você se escraviza. Você pode ouvir 300 anos de evangelho, mas você está submetido ao que o dinheiro quer. Eu vou guardar esse dinheiro. Mas tem que fazer isso. Não, não vou fazer porque eu tenho que guardar isso. Mas tem que não, não vou fazer porque eu tenho que guardar o dinheiro. Por isso ele usou o termo, Humberto de Campos, escravizado. Amontou um dinheiro para serem escravos de sua defesa. Olha, quando os espíritos dizem raríssimos, então não é raro, é raríssimos. Raríssimos espíritos encarnados, quem são? Nós. Se recordam da conquista de si mesmo. Porque o tema aqui é o quê? Conquista e liberdade. Ele falou dos grandes conquistadores da Terra, Alexandre o Grande e o próprio Napoleão. Até hoje, as técnicas de Napoleão são estudadas nos colégios militares, nas escolas, nos exércitos. Tamanha a estratégia desse homem. Raríssimos espíritos encarnados se recordam da conquista de si mesmo. E, meus irmãos, isso começa na educação doméstica. Poxa, toda vez que tu olha para o teu filho, tu pergunta, já fez o dever de casa? Qual foi a nota que tu tirou? O que tu está ensinando para o teu filho? Conduta moral, conquista de si mesmo. O que é conquista de si mesmo? Gente, quando o Alexandre o Grande conquistou ali a Grécia, quem que passou a dar ordem dentro da Grécia? Foi Alexandre. Quando ele conquistou a Pérsia, quem que passou a dar ordem lá dentro? O Alexandre. A gente não dá ordem dentro de cada um de nós. A gente é levado pelas circunstâncias. Se a Mita me tratar bem, eu trato bem a Mita. Mas se a Mita me tratar mal, eu trato mal a Mita. Então o bem não existe dentro de mim. Eu sou levada pelo que o outro faz de mim. Se a pessoa diz que eu sou linda, eu fico feliz. Se a pessoa diz que eu sou feia, pronto, acabou comigo. Eu não me conquistei, porque eu não me administro. Eu me submeto ao que a vida faz. Eu me submeto às coisas, às opiniões, ao que é de praxe. Você imagina se Jesus tivesse essa atitude naquele período em que a lei mosaica era tudo e ele vinha corrigindo? Quando a gente se conquista, a gente passa a dar ordem dentro de si. Entende o que é conquista? É lindíssimo esse texto de Humberto de Campos, de uma profundidade. Raríssimos espíritos encarnados se recordam. Por que recordar? Porque a gente já sabia, mas a gente o quê? Esquece. Porque toda vez que a gente vai para o mundo espiritual, a gente apanha. Maria da Conceição, tu tá um trapo só. Olha como é que tu chegaste aqui, minha filha. Vou melhorar. Tá bom. Já ralou bastante aqui. Você viu? Olha só, você tá Última vez. Volta lá, minha filha, mas recorda que você tem que se conquistar. Você não tem que se preocupar nas conquistas horizontais. É necessário as conquistas de ordem vertical. As verticais. Recordam-se, encarnados, se recordam da conquista de si mesmo. Na posse gradual da virtude. Posse gradual é rápido? Não. Ponto a ponto. Superação diária. Gradual. Da virtude santificante, da virtude que te santifica. Porque às vezes tirar nota 10 é uma virtude, ele é bem inteligente. Só que tu usa a tua inteligência de forma tão egocêntrica que ela não é santificante. Entende? Não é só uma virtude, é uma virtude que te santifica. E dá sabedoria libertadora. Pega essa palavra libertadora. E é por isso que, terminada a lição carnal, o que é terminada a lição carnal? Morreu, desencarnou. Penetram no pórtico, ali na porta do túmulo,
como grandes desesperados, lastimando a perda do instrumento físico. Quem é o instrumento físico? O corpo. Essa palavra aqui da sabedoria libertadora, pega com a gente, por favor, porque na próxima frase ele vai dizer assim, ó, é necessário libertarmos-nos para que compreendamos a liberdade. Então, essa fala de Humberto, nós vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus está conversando com os judeus aqui. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, acreditaram nele. Olha a fala de Jesus. Se vós permanecerdes na minha palavra, eu estou aqui com a tradução de João Ferreira de Almeida, tá? Porque eu estou com Kindle. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se vós está seguindo os meus ensinos, verdadeiramente você é um discípulo do Cristo. Você é um discípulo de Jesus. Porque o verdadeiro discípulo segue o mestre. E conhecereis a verdade. Porque você segue, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, ou seja, se a Mita me tratou mal, e por ela ter me tratado mal, eu também a trato mal, eu sou uma pessoa livre? Não, eu estou aprisionada ao que o outro faz de mim. Eu não tenho uma autonomia sobre mim. Se eu conheço verdadeiramente a verdade, e daí o nosso Senhor Jesus dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu conheço a verdade e sigo essa verdade, eu começo a me libertar desse tipo de situações vividas com a Aramita. Eu começo a me libertar de crendices. Eu começo a me libertar de ritual. Eu começo a me libertar de pedras, sabe? De coisas que as pessoas vão construindo, achando eu vou ficar harmônico, ficar em paz se eu usar a pedra fulana de tal. Não, eu vou ficar muito bem se eu fizer um banho disso com aquilo. Eu vou ficar muito bem se eu conseguir o certificado disso. Eu vou ser uma pessoa plena se eu conseguir uma casa daqui. Entende? Quando a gente conhece a verdade e vive, a gente se liberta. Acabou a depressão. Acabou. Porque a depressão é uma insatisfação, é uma tristeza por não ter conquistado o que você deseja. Pelo não que a vida te deu. E você se fecha. É não aceitar o não. É necessário libertarmos-nos para que compreendamos a liberdade. Porque a gente diz assim, não, eu quero ter meu dinheiro para me ter liberdade. A gente acabou de ver que o dinheiro escraviza. E é tão interessante que existe a pessoa que tem dinheiro e vive como pobre, ou avarento. Tem dinheiro, mas vive como pobre. É capaz de contar o saquinho do supermercado. Aprisionado. É necessário libertarmos-nos para que compreendamos a liberdade. E sem luz no coração, o que é a luz do coração? Sentimento, o amor. E sem luz no coração é impossível fugir ao jogo de sombra das conquistas exteriores. Gente, eu não dou conta. Cenas do próximo capítulo. Esse capítulo a gente teve que ir ticando para ficar bem ticadinho. Foi bom? Ficou compreensível? Maravilha. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Cada conquista nossa, o nariz sobe um ponto mais. Cada conquista humana horizontal, a gente fica mais besta. Com as conquistas, a gente tem certeza que é imortal, a gente tem certeza que nunca vai morrer, que nunca vai ter que prestar conta, e a gente tem certeza que é dono de tudo. Como a gente é idiota.
vive aquele momento como se aquele momento fosse eterno. Ninguém conquista sem derramar sangue. Às vezes sangues materiais e às vezes sangues morais. Todos nós aqui na Terra só buscamos conquistas horizontais. A gente educa os nossos filhos para ter conquistas horizontais. A gente pouco fala de conduta moral. A gente pouco apresenta Jesus, que é a conduta moral. Jesus é o tipo perfeito de conduta moral a ser falado e a ser divulgado. Você tem noção há quantos séculos nós estamos teimando nessas atitudes de conquistas horizontais? Conduta moral, conquista de si mesmo. Quando a gente se conquista, a gente passa a dar ordem dentro de si. A gente não dá ordem dentro de cada um de nós. A gente é levado pelas circunstâncias. Então o bem não existe dentro de mim. Eu sou levada pelo que o outro faz de mim. Se a pessoa diz que eu sou linda, eu fico feliz. Se a pessoa diz que eu sou feia, pronto, acabou comigo. Eu não me conquistei, porque eu não me administro. Eu me submeto ao que a vida faz. Eu me submeto às coisas, às opiniões, ao que é de praxe. Você imagina se Jesus tivesse essa atitude naquele período em que a lei mosaica era tudo e ele vinha corrigindo? Porque às vezes tirar nota 10 é uma virtude, ele é bem inteligente. Só que tu usa a tua inteligência de forma tão egocêntrica que ela não é santificante. Se eu conheço verdadeiramente a verdade, e daí o nosso Senhor Jesus dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu conheço a verdade e sigo essa verdade, eu começo a me libertar de crendices, de ritual, de pedra, sabe? De coisas que as pessoas vão construindo, achando eu vou ficar harmônico, ficar em paz se eu usar a pedra fulana de tal. Quando a gente conhece a verdade e vive, a gente se liberta. Acabou a depressão. Acabou. Porque a depressão é uma insatisfação, é uma tristeza por não ter conquistado o que você deseja. Pelo não que a vida te deu. E você se fecha. É não aceitar o não. A gente diz assim, não, eu quero ter meu dinheiro para me ter liberdade. A gente acabou de ver que o dinheiro escraviza. E é tão interessante que existe a pessoa que tem dinheiro e vive como pobre, ou avarento, aprisionado. É necessário libertarmos-nos para que compreendamos a liberdade. E sem luz no coração é impossível fugir ao jogo de sombra das conquistas exteriores. É lindíssimo esse texto de Humberto de Campos, de uma profundidade. Entende a nossa idiotia? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E agradecemos então a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Graça te damos, Senhor.